O nosso coração disparou quando vimos uma imagem que ficará queimada na minha retina para todo o sempre. Estava ali, diante de nós, um homem alto e magro, um pouco transparente e com um leve brilho pálido saindo do seu corpo. Ele nos encarava com seus olhos negros e desalmados. Olá, pessoal, inscritos do canal e visitantes. Tudo bem com vocês? Eu sou o André Souza e eu tô aqui para contar mais um caso sobrenatural muito estranho e intrigante. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever, pois o canal precisa muito desse apoio de vocês. Então, vamos ao caso de hoje, que eu chamo de Morei na casa de um assassino. Olá, eu me chamo Ana e quero narrar uma história sobre algo que aconteceu comigo. São lembranças que até os dias de hoje fazem os meus pelos da minha nuca se arrepiarem e os meus joelhos tremerem feito gelatina. Tudo ocorreu há alguns poucos anos, mas para mim ainda parece que os fatos terríveis que vivenciei aconteceram na semana passada. Eu tinha acabado de arranjar um emprego e precisava de um lugar para morar, que fosse perto do trabalho. Qualquer lugar, para falar a verdade, seria conveniente, já que eu tinha acabado de ser despejada do meu apartamento depois de uma discussão séria com o proprietário, que, para se vingar, me botou para fora. Nesse momento da minha vida, eu estava ainda que provisoriamente morando na casa do meu namorado. Para conseguir chegar no trabalho, eu estava levando mais de 2 horas de viagem. E para voltar para casa, tinha dia que levava 3 horas. Eu já não aguentava mais isso. Também não tinha dinheiro para comprar um carro e estava realmente precisando desse emprego. Assim, depois de muito procurar, eu acabei encontrando uma casa para alugar, bem mais perto do meu local de trabalho. Era uma casa pequena e bem antiga, perdida no meio de um mar de prédios. Não era lá grande coisa. Tinha muito que arrumar naquela casa para que ela ficasse realmente habitável e confortável. Mas o aluguel era bem barato, comparando com outros imóveis daquela mesma região. Depois de olhar com bastante atenção as outras opções de imóveis que haviam por ali, eu percebi que não conseguiria coisa muito melhor. Então, acabei resolvendo me mudar para lá mesmo. Mais tarde, eu fiquei sabendo que a casa tinha sido construída há mais de 70 anos. Quando finalmente me mudei para lá, fiquei mais tranquila. Tudo estava bem. Nada de anormal tinha acontecido comigo. Eu apenas tinha a sensação de que, às vezes, a casa ficava um pouco mais fria que o habitual, mas eu não via problema nisso. Graças ao meu chefe, que me tratava como uma escrava, eu não passava muito tempo lá dentro, então eu não me incomodava muito com os problemas da casa. Tudo ia muito bem, até que mais ou menos umas 5 semanas depois da minha mudança, eu os ouvi pela primeira vez. Gritos. Sim, gritos de deixar os cabelos em pé e os pelos do corpo completamente arrepiados. Ah, mas eu também ouvia passos. Passos pesados, firmes, que me assustavam ainda mais, porque eram acompanhados de um som como se algo estivesse sendo arrastado. Eu achei que tudo isso poderia estar vindo da casa vizinha, onde morava um casal que vivia brigando e gritando um com o outro. Então, eu apenas tentava ignorar o barulho. Até um certo momento
em que eu ouvi os passos ecoando pelo corredor da minha casa e, novamente, com um barulho de algo sendo arrastado junto. Naquela ocasião, eu não tive dúvida e chamei a polícia na hora. Eles, é claro, depois de muito procurarem, acabaram não achando nada de errado com o lugar. Depois disso, eu comecei a ouvir aqueles sons quase todas as noites, até várias vezes por noite, por quase um mês, até que eu decidi enfrentar o intruso. Meu namorado estava passando a noite comigo neste dia, então aproveitei a presença dele e decidi que já era hora de enfrentar os meus medos. Eu não tinha condições e nem queria fazer isso sozinha. Ele dificilmente tinha tempo para ir lá em casa, por causa do trabalho, por isso ele não tinha ido antes. Nós esperávamos, apreensivos e nervosos, até que os gritos começaram a ecoar pela casa. Meu namorado já não era mais o super-herói que tinha ido passar a noite comigo, depois de ouvir aquilo. Mas mesmo assim, ele foi na frente, procurando a origem daquela gritaria. Notamos que eles estavam vindo de um quarto, que eu praticamente nem usava, e que ficava nos fundos da casa, no andar de cima. Resolvemos inspecionar o cômodo. Assim que entramos, o quarto ficou com um ar pesado e completamente gelado. Dava para ver a respiração saindo da nossa boca. Foi aí então que eu vi aquilo. O nosso coração disparou quando vimos uma imagem que ficará queimada na minha retina para todo o sempre. Estava ali, diante de nós, um homem alto e magro, um pouco transparente e com um leve brilho pálido saindo do seu corpo. E ele nos encarava com seus olhos negros e desalmados. Essa coisa estava do outro lado do quarto, com um corpo que parecia ser de uma mulher bem ensanguentado e todo mutilado, caindo aos seus pés. Um grito ficou congelado na minha garganta e o meu coração parou junto com a minha respiração. Eu estava totalmente imobilizada. Eu queria fugir, correr o mais rápido possível dali, mas as minhas pernas simplesmente não me obedeciam. O homem levantou um pouco a cabeça e continuou nos encarando maliciosamente. Foi aí que ele disse: Você acha que eu não te vi, Marcela? Você acha que eu não vou fazer o mesmo com você? E enquanto ele falava, ficava apontando para o corpo dilacerado aos seus pés. Isso foi o suficiente para eu conseguir recuperar minhas forças e o controle do meu corpo. O meu namorado e eu corremos o mais rápido que podíamos pelo corredor. E ainda assim, logo atrás de nós, eu podia ouvir os passos daquele ser. Eu posso ver você. Você não pode se esconder de mim. Dói muito, querida, mas vai estar tudo bem quando eu finalmente terminar. Marcela! Marcela! Disse ele berrando atrás da gente. Já estávamos no carro do meu namorado e bem longe dali, quando resolvemos falar alguma coisa sobre o que tinha acontecido. Eu não preciso nem revelar que eu me mudei daquela casa quase que imediatamente. No dia seguinte, a minha mãe passou lá e pegou as minhas poucas coisas, e eu nunca mais olhei para aquela casa novamente. Eu, sinceramente, não tenho ideia do que foi aquilo que aconteceu comigo naquela casa. Eu não sei quem era aquele homem, e eu nem me chamo Marcela, nem mesmo conheço alguém com esse nome. A única coisa que eu consigo imaginar é que aquele cara matou alguém, e essa tal de Marcela muito provavelmente viu tudo. Não sei o que aconteceu com ele. Bom, ele claramente estava morto. E nem que fim
levou essa tal Marcela? Eu só sei que aquele homem continua naquela casa, assombrando o quarto dos fundos. E esse foi o nosso caso para ouvir no escuro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário com sugestões, opiniões ou críticas aqui embaixo. Não esqueça de dar o seu super like no vídeo. Muito obrigado por estar aqui, pois esse canal foi feito para você. Eu sou o André Souza e me despeço com um forte abraço. Até o próximo caso para ouvir no escuro.